Faça uma verificação se x é maior que zero. Se for maior que zero, estou imprimindo um resultado aqui. O resultado vai ser o cálculo, né? Se não for maior que zero, vou imprimir também o resultado. Colocar aqui número precisa ser maior que zero. Maior que zero. Ou para melhorar a mensagem, para não ficar uma mensagem tão longa assim, eu posso dizer que o número precisa ser positivo. Entendeu? Opa. Dúvidas aqui? Não. Não. Se tiver, pergunta. Tudo bem, né? Aqui? Sim. Então, vamos para o próximo. A próxima questão é qual? Faça um algoritmo que receba um número inteiro e verifique se é ímpar ou par. Então, praticamente eu fazer quase a mesma coisa, né? Só tirar esse x aqui, né? Precisar. Talvez eu acho que tenha a forma mais fácil de usar esse bicho aqui, eu estou apanhando mesmo. Então, nós temos, primeiro, recebe o número inteiro, x, mas eu não sei se esse número aqui que passou é um inteiro. Então, para saber, eu tenho que saber se ele é maior que zero, né? Para saber se ele é inteiro. Apesar de que... poderia fazer duas verificações também, né? Poderia fazer para saber se ele é maior que zero. E... pensando aqui. Vou deixar assim, maior que zero. Se for maior que zero, então precisa ser positivo. Se não for, né? Se for maior que zero, vai seguir no fluxo. O fluxo aqui é eu fazer uma verificação. Eu tenho que fazer um processamento. Tenho que processar aqui. O R vai ser... eu tenho que fazer... eu tenho que dividir esse número por 2. X dividido por 2. Aqui lembra que o quadrado é um processamento, o retângulo é um processamento. Dividir por 2. E se eu dividir, eu tenho que fazer agora uma verificação. Né? Seguir aqui nesse fluxo. Faço a verificação aqui. Se R, lembra? 1 igual é atribuição, 2 iguais é igualdade. Eu quero saber se R é igual a zero. Porque lembra que R recebeu esse cálculo aqui. Ele dividiu x por 2. Se durante essa divisão aqui, o resultado aqui foi zero, se foi zero, significa que o número que alguém escreveu lá foi um número par.
Mas se não foi zero, significa, ou seja, se sobrou um, né? Significa que ali é um número ímpar. Essa aí é a questão 2, não? É a questão 2, é. Já terminou a 1? A 1 terminei, distante. Tu estava aqui? A 1 está aqui. A 1 está aqui e a 2 está aqui. Deixa eu printar aqui. Guardar. Até aqui, alguma pergunta? Era isso mesmo que você estava pensando? Pastor, aí no caso, onde tem o R igual a X dividido para 2, Uhum. seria isso mesmo ou seria X porcentagem 2? Não, é x dividido por 2. Eu estou pegando o número e dividindo esse número por 2. Né? Então tá. Então, vamos supor que alguém colocou um 3, escreveu um 3. E aí, quando eu divido 3 para 2, sobra, é 1,5, né? Então, o resto ali vai ter alguma coisa de resto, né? O resultado não vai ser zero, vai ser maior que zero, então vai ser um número ímpar. Sim, Entendeu? sim. Outro ponto. Sim, aí nós temos agora a versão 3, né? Faça um algoritmo que receba 2 números e mostre o maior. Vou pegar essa parte aqui. Questão de número 3. Receba 2 números e mostre o maior. Então, aqui não tem muito segredo. Fazer a verificação. Se x for maior que y. Se x for maior que y. O que acontece? Fica maior. Exatamente. Então, aqui fica x é maior. E se não? Aí Y é maior. Uhum. Aí, y é maior. Entendesse? Difícil? Não. Aí. Vocês querem um tempo para fazer o 4? Ou vocês querem fazer o 4? Também pode fazer. Hã? Pode fazer. Então, nós temos aqui... Isso, Z.
XYZ. 3 números. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é uma verificação. Opa, tem que pegar aqui. Aqui são algumas verificações, né? Primeira coisa, eu tenho que saber se x é maior que y. X é maior que y. Eu posso dizer que... Vamos dizer que sim. Se x é maior que y, sim. Tem que fazer outra verificação agora. X é maior que y, é maior que y. X é maior que z. É maior que z. Então, x é maior. Mas se não... Eu coloquei as duas expressões numa só verificação. Foi, eu vi. Tá certo também? Não, dá certo também, dá certo. Aqui eu estou colocando de forma detalhada, né? Se x é maior que y, não. X é maior que y, não é. X não é maior que y. Então, y é maior que x. Certo? Y é maior que x. Eu tenho que fazer uma verificação agora para saber se y é maior que z. Y é maior que z? Vamos dizer que sim. Mas deixa eu colocar aqui um não aqui para não bagunçar minha saída. Eu acho que vai bagunçar aqui minha saída. Pastor, aumente só um pouquinho o zoom. Certo. Assim tá bom? Peraí. Assim. Eita, foi demais. Okay. Pastor, para colocar o símbolo da saída, tem ali em fluxograma. Você aperta na seta. Ele dá a opção da forma geométrica da saída. Como assim? Naquela aba que o senhor estava aberta ali no canto esquerdo? Sim. Não, aí não. Aqui em elementos, se eu não me engano. Elementos. Onde é elementos? Onde tem um quadrado e um círculo atrás ali, em cima. Quadrado. Não, Aqui. embaixo da notazinha ali dobrada. Embaixo. Aí. Aí o senhor aperta em outras formas. Aí vai aparecer fluxograma ali, aperta na seta. Aí vai ter ali o da saída. Saída. Isso aqui, né? Que é no lugar desse. Olha aí. X é maior. Deixa eu apagar isso aqui. Ok. X é maior que Y? Não é. Então, vou fazer a verificação com Y. X é maior que Z? Não é. Z é maior. Z é maior. Se Z é maior, eu tenho que fazer uma verificação aqui para saber se Z é maior que Y. Então, está aqui.
Ok. Então, se y for maior que z, se y for maior que z, vou colocar o sim para cá e vai ser o z vai ser aqui, mas eu quero colocar esse não aqui. Mas ali é saída, né? Porque se x for maior que y e x for maior que z, então o x vai ser, eu só diminuir esse z, colocar as mãos. O x vai ser maior. Mas se o z for maior do que x, eu preciso verificar se o z é maior que y também, né? Aqui também, se o y é maior que z, maior que x, eu preciso verificar se o y é maior do que z. Então, já vem aqui. Mas vem seu nome. Se o y for maior do que z, eu tenho que sair aqui, y é maior. Como eu vou colocar aqui nesse canto? Se o y for maior que z, então eu tenho que colocar aqui que o z é maior. Que o y é maior, na verdade. Então eu coloco aqui. Y é maior. Se não, o z é menor. O z é maior. Entendeu? Deu para entender ou ficou muito confuso? Deu. Deu para entender, pai. Eu quero só quero diminuir um pouco para tirar um print. Alguém tem alguma dúvida? Essa parte aqui eu coloquei colado para cá, porque se colocasse aqui, tinha a saída do sim, né? Então, eu queria usar sempre a saída da direita e o não para baixo. Né? É por isso que eu puxei para cá, como aqui também é não e aqui era não, então daria certo. Ok? Ok. Então, a gente pode seguir, a gente vai lá para a aula de variáveis. Sim, aqui. Cadê? Deixa eu só abrir aqui. Variáveis. O conceito de variável, você entender o que seria variável, ele sempre é uma representação da memória. Sempre que eu vou criar uma variável não é coisa difícil de criar, né? Na verdade, é só você, por exemplo, deixa eu só abrir aqui uma coisa.
Tá aqui, JavaScript. Aqui nós criamos, aqui no início a gente criou 3 variáveis, né? Nós criamos essa variável aqui, slide atual, porque a variável é um nome e vou atribuir um valor para ele. Então, aqui está aqui o nome, eu atribuo um valor para essa variável. Aqui a gente criou outra variável chamada slides. Então, a gente atribuiu esse valor aqui. E também a gente criou outra variável e atribuiu esse valor aqui para ele. Lembra? Uma coisa que diz, a variável ela pode variar ao longo do tempo. Por isso que o nome é variável. Ela vai variar. Vai variar o conteúdo dela, né? O valor que é passado para ela. Por exemplo, aqui nesse primeiro momento, slide atual, ela recebeu um 0. Então, o valor do slide atual é 0. Sempre quando eu chamar slide atual, ela vai trazer um 0 para mim. Mas só que quando chega aqui, nesse ponto, slide atual, ela recebe outro valor. Vai receber slide atual mais 1. Por exemplo, quanto é slide atual? Slide atual é 0. Está 0 aqui. Quando chegou aqui, vai receber 0. Slide atual vai receber 0 mais 1. 0 mais 1 é 1. E eu vou dividir esses valores aqui de resto, né? O total de slides. Eita. Total de slides. Total de slide aqui vai depender de quantos slides vai ter. Né? E aí tudo isso é passado para o slide atual, uma variável. Aqui nós estamos usando variável em JavaScript. Né? Em PHP, eu acho que aqui tem uma coisa. PHP. Deixa eu ver um exemplo mais simples. URL. PHP, para criar uma variável, eu coloco cifrão, mas cifrão, né? Cifrão dólar, o nome da variável e a atribuição. Igual, pronto. E aqui é o que ela vai receber. Vai receber esse valor aí. Lembra, aqui tem uma variável, né? Aqui tem esse cifrão env. O que é env? Eu não sei o que, olhando assim, eu não sei o que é, mas essa variável ela foi atribuída em algum local do programa. Onde será que ela foi atribuída? Deixa eu só dar uma olhada. Vem aqui, logo no início. Env vai receber isso aqui, né? Essa verificação. Então, sempre que eu chamar env, eu estou chamando isso aqui. Então, isso é variável, né? Variável vai... Deixa eu até continuar aqui a apostila. Ela representa a posição da memória, né? Ou seja, o valor daquela variável é armazenado na memória do computador. Fica lá guardado. Mas bem pequena, né? E esse armazenamento fica só durante a execução do programa. Aí essa parte aqui, esse exemplo que nós vimos, então, uma variável é uma localização de memória nomeada que contém dados e pode ser manipulada durante a execução do programa. Então, eu posso manipular uma variável, né? Eu posso trabalhar com ela, dependendo do que eu queira fazer, eu posso ficar mudando. Declaração de variável. Como é que eu posso criar? Como é que eu posso declarar uma variável? Então, a variável, pegando o exemplo de PHP, uma variável em PHP sempre começa com um símbolo de dólar, aqui, que então é seguida por o nome da variável. Nomes de variáveis seguem as mesmas regras de nomenclatura com identificadores. Isso é, nome de variável pode começar com a letra
ou underline. E pode consistir de letras, números e outros caracteres. E aqui nós temos um exemplo. Aqui é uma variável, aqui é um nome, né? De uma variável. Aqui também outro nome. Designação. Envolve apenas copiar o valor da expressão designada ao designador da variável. Então, a função da variável é somente armazenar um valor. Pega esse valor e armazena nela. Então, sempre que eu chamar essa variável color, ela vai trazer esse valor, red. Aqui, quando eu chamar a variável number, ela vai trazer esse número aqui, 12. Quando eu chamar essa variável soma, ela vai trazer a soma de 12 mais 15, que é 27. Então, quando eu chamar soma, ela sempre vai trazer 27. Entendeu essa parte? Vocês estão entendendo? Sim. Então, a variável é uma forma de ajudar o programador, né? Ajudar o humano. Porque os valores estão armazenados na memória, em algum local da memória, e eu coloco só essa variável para eu saber que, quando eu precisar daquele valor, eu só chamo essa variável e já traz aquele valor. Porque se não tivesse variáveis, as coisas iam se perder. Eu não ia saber o que era, quem era quem, né? Então, imaginando assim um código desse, assim, sem variável, eu não sei o que é o que aqui. Então, se tiver uma variável, vai me ajudar a saber o que está armazenado no computador. Quais são os tipos de variáveis? Né? Nós vamos observar isso aqui. Então, nós temos o primeiro tipo da variável, que é uma string. String é um conjunto de caracteres de qualquer tipo. Aí nós temos, é o vale-tudo da programação. Qualquer coisa entra ali. Pode colocar letra, número, símbolo. Então, uma string. Pegando esse exemplo aqui, se eu colocar, eu usei aquele exemplo lá, né, de nome. Aqui é em JavaScript. JavaScript ele não precisa colocar cifrão. Cifrão só em PHP. JavaScript tem 3 formas de criar uma variável. Né? Tem let, tem var e tem const. E as 3 são essas 3 formas aqui a gente cria para determinada finalidade. Né? Mas aqui, quando a gente entrar em JavaScript, eu explico melhor essa parte. Mas, pegando aqui JavaScript, criando essa variável aqui, nome, então, eu espero que seja um string. Um string é o quê? Um texto corrido. Como diz lá, é um texto corrido. É um conjunto de caracteres. Então, aqui eu tenho que colocar entre aspas. Sempre tem um string, sempre tem que estar. Se não estiver entre aspas, então não é. Então, aí eu coloco o quê? O nome. Ali aqui. Sempre que eu chamar console.log, o que é que vai aparecer para mim quando eu faço isso? Aparece o quê? Vocês conseguem? Aqui, né? Isso, exato. Porque a variável aqui, o valor dessa variável é ali aqui. Então, quando eu peço para imprimir na tela, ela vai imprimir meu nome, né? Ali aqui. Então, aqui é uma string. Da mesma forma, eu poderia colocar isso aqui. Eita. E aí, a variável nome vai imprimir o que na tela? A data. Isso. 0204. O nascimento aí, né? Exatamente, isso aqui. Então, a string, você pode escrever o que você quiser. Ela pega tudo, né? Pode escrever número,
todas as coisas assim. Uma string, ele pega o que for. O que tiver dentro de aspas, ele pega. Então, o string é um texto corrido, né? Outra coisa. Só uma dúvida, pastor. Nesse caso aí, pode dar outros valores ou tem que ser só um? Como assim? No caso, aí, nome. Vai ser só a sua data de nascimento ou pode ter em outro local como o nome sendo o seu nome? Sim, sim. Isso é uma pergunta interessante, né? Uma boa pergunta, porque às vezes para mim é bem o nome, a variável sempre deve o nome aqui, a variável, o nome da variável sempre deve ser um nome que representa o valor. Entendeu? Então, se eu coloco aqui o nome da minha variável aqui, eu coloquei de nome. Eu espero que o valor seja um nome, né? Eu espero que seja um nome. Mas não é obrigatório ser um nome. Entendeu? Não é obrigatório que o nome da variável, quer dizer, que o valor da variável seja equivalente ao nome da variável. Por exemplo, o nome da variável aqui eu poderia colocar data de nascimento. E eu colocar esse nome aqui, Eliakim. Tá certo ou tá errado? Tá certo. Aí, se eu colocar aqui, data de nascimento, vai imprimir o quê? Seu nome. Isso, vai imprimir na tela o meu nome, Eliakim. Tá certo. Mas... Não é o recomendável, né? Exato, mas quando eu estiver mexendo num código aqui, e tem uma variável aqui, nome, né, data de nascimento, eu estou entendendo aqui que ali essa variável aqui representa alguma data, né? Aí se for trabalhar pensando que ali é uma data, mas só que lá é um nome qualquer. Aí não é legal, né? Então, as variáveis, sempre, os nomes das variáveis, o indicado, o ideal, é que seja equivalente ao valor da variável. Então, se é data de nascimento, então aqui eu teria que colocar uma data de nascimento. Entendeu? A ideia é essa, né? Para ajudar o humano a entender o código. Porque se o nome da variável é uma coisa e o valor é outra, fica muito mais difícil de trabalhar, né? Porque quando a gente Pastor, está... Sim. porque pastor Adman colocou aí no comentário o que eu estava entendendo, eu estava querendo saber se esse mesmo código aí eu poderia colocar, dar outra variável para ele, outro valor. A data de nascimento, data, underline nascimento, eu poderia dar outro valor para essa variável? Então, como assim, né? Porque eu estou entendendo... Tem a variável aqui. Pronto, se pegar esse exemplo aí, da certo. data de nascimento, Certo. aí faria novamente colocaria novamente em outro, mais abaixo no código da programação, aí e colocaria Pronto. data, underline de nascimento, aí eu poderia colocar, eu teria que mudar o valor, é assim? Você está falando assim, eu criei aqui a variável em cima Isso, com data de nascimento, e aqui eu vou colocar aqui, não sei, 25/5, uma outra data, né?
Só, não sei. Você está falando isso? Isso. É. Aí quando eu pedir para imprimir aqui, vai imprimir o quê? Aí, Qualquer e pessoa choca, pode não é isso? responder. Hã? Nesse caso aí, choca, né? Não, qualquer pessoa pode responder. O pastor Adamo está dizendo que o último, alguém tem outra sugestão? 25/5, não? O último? Alguém mais? Ok. Então, nesse caso aqui, lembra que na programação é de cima para baixo, né? Ele vai lendo de cima para baixo. Então, quando eu chego aqui, a data de nascimento, eu criei a data de nascimento com 2 de 4, mas aqui eu estou colocando, estou atribuindo outro valor para ela. Então, quando eu atribuo outro valor, ela vai pegar o último, né? Então, aqui seria 25/5. Sempre é de cima para baixo, né? Ele vem descendo. Então, sim, ela sempre vai pegar o último. Então, sim, você pode atribuir outro valor quando você quiser, né? Sempre que for necessário, você pode atribuir. Lembra que é uma variável, o valor sempre vai variar, né? Como até a gente usou esse exemplo aqui de slide atual, e depois de slide atual recebeu outro valor. E depois de slide atual recebeu outro valor. Entendeu? Então, ela sempre vai variando, né? Dependendo do que você queira fazer, ela vai variar. Alguma pergunta mais? Pode ficar à vontade. Não. Ninguém? Ok. Sim, vamos lá. Então, nós temos a string, né? Uma string, ela recebe sempre um texto, e o texto não importa se vem letra ou número, ou símbolos. Dentro das aspas, ela vai ler como um texto. Então, não importa o que você coloca, ela vai ler como um texto sempre. E aí, o outro, nós temos um inteiro, um integer. O integer sempre é um número, né? Um número pode ser positivo ou negativo, mas ele é um número. Então, aqui poderia ser 10. Tem que ser assim, a representação. Como o slide atual é um número, 100, não sei, 5. Não precisa de aspas, entendeu? Se você colocar aspa, então está tratando de um texto, de uma string. Então, quando você tira as aspas, está tratando de um número. Por exemplo, no JavaScript tem uma questão, let soma. Vai ser 4 mais 5. O que é que vai imprimir na tela? Essa soma. 4 mais 5. Acho que 45. Alguém tem mais alguma ideia? 4. 4. Alguém respondeu ali. Vai imprimir 4 mais 5. Vamos só ver. Localhost, aula 1. Quarenta e cinco. 45 porque ele somou
um 4 mais o 5. Aqui não foi uma soma, mas foi uma concatenação. Não uma soma, mas uma concatenação. Concatenação seria juntar duas coisas. Não é uma soma, mas você juntou duas coisas. Por exemplo, eu pego um 1 e um 1, não é 2, mas vai ser 11, porque eu estou pegando um e um. Estou juntando os dois números. Então, aqui ele juntou uma string e juntou um número. Aí deu 45. Não deu 45, na verdade, deu 4 e 5. Na verdade, é um 4 e um 5. Por exemplo, se eu colocasse assim, ficaria mais fácil de ver. Tá vendo? 4 e 5. Ele concatenou, juntou os dois tipos de valores. Nesse caso aqui, o sinal de mais não foi usado para somar, mas foi usado para concatenar, para juntar. Aí sim, se eu tirasse as aspas, por exemplo, e vai ser 9. Aí ele somou. Entendeu? Sim. Outra. Então, o inteiro, o número inteiro não precisa de aspas, né? Não precisa de aspas, vai ser só um número puro mesmo, né? Então, até agora nós vimos dois tipos de variável, uma string e um inteiro. Tem outro tipo de variável chamado float, é um número, mas que tenha casas decimais. Float aqui é de ponto flutuante, a ideia, né? Um ponto flutuante. Então, só aceita números, mas diferente do inteiro, podemos colocar números com casas decimais, né? Então, aqui nós temos um número 5.4, por exemplo. Então, se eu colocar essa soma aqui de 5.4 mais 3, vai dar 8.4. Então, ele soma, né, também. É um número, mas é um número com ponto flutuante, com casas decimais. Float. Então, até agora vimos 3 tipos de variáveis. String, inteiro e float. O que temos mais aqui? Booleano. O booleano é sempre 0 ou 1. O valor booleano é a síntese do sistema binário. O sistema binário consiste em representar tudo em apenas duas formas, verdadeiro ou falso, ligado ou desligado, né? 0 ou 1. O booleano é precisamente essa representação. Ele serve para determinar se algo é verdadeiro ou é falso. 0 é para falso, 1 para verdadeiro, né? Então, booleano. Aqui nós... Deixa eu... Ele vai receber o que? True. Então, quando eu colocar aqui booleano, e foi primeiro, vai dizer que é true, né? True. Mas se eu colocar aqui assim, ele vai dizer que é falso. Então, essa interrogação na frente da variável é falso, né? Na verdade, eu posso fazer uma verificação, né? Eu posso fazer um if aqui. Se, né? If significa se,
se booleano, deixa eu ver aqui. Se booleano for true, ele é true, né, ali. Vai. E se não, else, e vou imprimir assim. A minha verificação é o seguinte, eu estou fazendo a condição aqui, if, se booleano ele for true, né, tá vendo aí, booleano true, se for true, então ele vai imprimir na tela o valor de booleano, que é true. Mas se booleano não for true, ele vai imprimir na tela o valor negativo de booleano, né? Ou seja, o contrário, tem essa exclamação, o contrário de booleano, que vai ser falso. Então, aqui, quando eu for para a tela, cadê minha? Ele retornou true, porque booleano é true, né? Tá aqui, booleano é true. Mas se eu colocar aqui falso, ele vai cair nesse else aqui. O que vai verificar se booleano é true. Mas booleano não é true. Se não é true, então vai ser falso. E aí, indo para cá. Vou salvar. Está indo true de novo. Está caindo sempre nesse aqui. Estão por aí, vocês? Sim. Sim. Eu acho que tinha travado, né? Aí. Ficaram com alguma dúvida? Não. Esses vocês podem falar, viu?